Então, ouça isso. Dizem que nenhum craque brasileiro realmente dominou a Premier League. Mas esqueceram de alguém. Um brasileiro de 1,65 m com cara de menino que fez todo mundo na Terra da Rainha se curvar diante dele. O único brasileiro a ser nomeado jogador do ano da Premier League e, muito mais impressionante, o único jogador de qualquer nação a receber esse prêmio enquanto jogava por um time que foi rebaixado. É por isso que ninguém se lembra dele. Coutinho não conseguiu levar o Liverpool a um único título, mas vão se lembrar dele. Firmino nunca foi sequer uma estrela de sua equipe, mas eles também venceram. Ele não será esquecido. Enquanto isso, o Juninho, campeão pelo clube e pela seleção, camisa 10 do Brasil, com propostas de United, Liverpool, Arsenal, Inter e Atlético, decidiu apostar a carreira num time lutando contra o rebaixamento numa cidade aleatória a mais de 6.000 quilômetros de onde nasceu, levando o clube a 3 finais, conquistando o único troféu da história deles e, por um tempo, fazendo eles poderem dizer com razão que tinham o melhor jogador de toda a Inglaterra. E hoje, por mais que naquela cidade todos digam que ele foi maior que o Pelé, e apesar de uma ou outra menção em podcasts, como o Paul Scholes dizendo que ele era absurdo, nível Messi, a verdade é que ninguém realmente liga. E claro, tem até uma certa beleza nisso. Ser esquecido fazendo o que você ama talvez seja o maior sacrifício de todos. Mas vendo o quanto ele rendia toda vez que saía do Middlesbrough, dá até pra pensar, se ele não tivesse voltado tantas vezes pra salvar o clube, poderia ter tido o mundo aos pés. Olha, como você pode imaginar, ter 1,65 m foi difícil. O rapaz foi até dispensado da academia do Corinthians aos 13 anos, mas era inevitável. 6 anos depois, ele garantiu sua estreia semiprofissional no Ituano, jogando no Campeonato Paulista, e tudo o que precisou foi de uma chance. Naquela época, sob a batuta do lendário Tele Santana, o São Paulo acabara de vencer a Libertadores e estava para vencer o Dream Team de Cruyff pelo título de campeão mundial. Não quero polemizar ainda, mas já naquela época eles eram fortes candidatos ao título de melhor time do planeta. E ainda assim, quando o Ituano de Juninho os enfrentou pelo campeonato regional, o garoto foi o melhor em campo e marcou para garantir um empate de 3-3. Avançando 6 meses, Tele Santana não só tinha garantido uma segunda Libertadores, vencido o Dream Team de Cruyff novamente e goleado o Real Madrid por 4-0, mas ele estava convencido de que aquele garoto do Ituano poderia tornar seu time ainda melhor. Com apenas 2 meses no São Paulo, Juninho já conquistava seu primeiro título na Supercopa Sul-Americana. Mas, ainda que apenas 2 meses depois, ele apareceu para uma edição especial da Libertadores que colocava frente a frente todos os campeões sul-americanos anteriores e marcou em casa e fora na final para conquistar mais um título continental para o São Paulo. A realidade era que ele havia entrado do banco em ambas as partidas, pois Tele Santana havia se dado conta de que Juninho simplesmente não estava preparado para aguentar 90 minutos completos no mais alto nível. Então ele seguiu a mesma dieta e plano de musculação que transformara Zico, um adolescente de 37 quilos, no melhor jogador do planeta, e os resultados foram incríveis. Ele começou a segunda temporada chegando a mais uma final da Copa Intercontinental e ajudando o São Paulo a golear um Milan que disputou 5 Champions em 6 anos, mostrando aos europeus por que, na América do Sul, todos diziam que eram o melhor time do mundo, por mais imbatível que o Milan parecesse. E depois disso, eles chegaram a uma terceira final de Libertadores em 3 anos. E mesmo perdendo nos pênaltis, o Juninho ainda provou que todo mundo que duvidou dele estava errado. Ele fez 70 jogos na temporada e protagonizou algo absurdo. Virou o primeiro jogador a disputar 2 jogos oficiais no mesmo dia por causa de um calendário bizarro. Jogou às 20 horas contra o Sporting Cristal, fez um gol e deu 2 assistências, saiu, trocou de roupa e voltou para jogar às 22 horas. Esse segundo jogo foi contra o Grêmio, onde ele deu mais uma assistência e venceu por 3-1. De novo. Mas o mais louco vem depois. 2 semanas mais tarde, ele já estava de volta na Copa Conmebol, meteu um hat-trick na semifinal contra o Corinthians, fez mais um gol na volta e acabou levantando mais um título continental, dessa vez como artilheiro do torneio, jogando do meio-campo. E foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Em 1995, depois de todo esse sucesso, o Juninho estreou numa das seleções brasileiras mais talentosas de todos os tempos, com o capitão Dunga chegando a questionar o treinador ao perguntar por que tinha chamado aquele garoto. Havia muita dúvida em torno da convocação dele. Mas,
Na estreia, ele deu 2 assistências, garantiu vaga na Copa Umbro e recebeu a camisa 10 da seleção. Na final, ao lado de um jovem Ronaldo contra a Inglaterra, acabou até ofuscando o fenômeno. Teve a coragem de assumir uma falta com o time atrás no placar, mesmo com Roberto Carlos em campo, marcou o gol e ainda deu a assistência para o Ronaldo fechar o título. Depois disso, não faltou interesse dos clubes europeus. Inter e Porto estavam na disputa e o próprio Arsenal chegou a entrar em contato direto com o jogador. Mas, para sorte de todo mundo em Middlesbrough, o técnico jogador deles, Brian Robson, não se contentava em ter só 2 funções. Ele também era assistente do Terry Venables e estava lá no banco naquele dia da final da Copa Umbro, assistindo tudo de perto, impressionado. Então, depois de ver Cantona, Bergkamp e Klinsmann chegarem à Premier League em momentos complicados da carreira e ainda assim terem enorme sucesso, ele ficou completamente fascinado com a ideia do que um clube inglês poderia alcançar ao contratar um talento desse nível antes do auge. E foi exatamente por isso que decidiu apostar tudo no Juninho, avançando antes que qualquer outro clube sequer tomasse uma decisão. E contra todas as probabilidades, ele conseguiu. O recém-promovido Middlesbrough contratou o novo camisa 10 brasileiro e a cidade inteira entrou em euforia. Sem saber o que esperar, Juninho chegou a uma multidão de 6.000 fãs. O clube estava tão despreparado para a sua chegada que seu suposto tradutor mal conseguia entendê-lo e ele estava tão desesperado. Por mero acaso, encontrou uma família de imigrantes brasileiros entre a multidão de fãs do Middlesbrough. Pediu ajuda e acabou sendo acolhido por eles como se fosse da família, mantendo contato mesmo uma década após sua aposentadoria. Em meio ao ceticismo sobre um brasileiro nunca conseguiria lidar com a fisicalidade do futebol inglês, o Juninho chegou a tremer dentro das chuteiras, com o frio do norte obrigando ele a colocar jornal dentro delas para aquecer os pés. De qualquer forma, por mais frágil que parecesse, o baixinho, como os comentaristas gostavam de chamar, precisou de apenas 11 minutos para dar a sua primeira assistência pelo clube. E rapidamente ficou claro que uma noite fria e chuvosa em Stoke não era tão diferente assim de jogar em campos enlameados no meio de uma tempestade tropical no Paulista. O Juninho impressionou tanto ao ajudar o clube a escapar do rebaixamento pela primeira vez em 15 anos, que na temporada seguinte eles ficaram tão empolgados com contratações estrangeiras que acabaram sendo apelidados pela mídia de Nações Unidas do futebol. De repente, havia 2 novos brasileiros a bordo com um grupo de escandinavos e 2 italianos, incluindo o mais surpreendente de todos, Fabrizio Ravanelli, que acabara de marcar para dar à Juventus um título da Liga dos Campeões. Era tudo tão absurdo que depois de Juninho e Ravanelli somarem 22 participações em gols nos primeiros 7 jogos, já se falava até em uma temporada milagrosa. Mas a história mudou rápido. Com 10 jogos disputados, Nick Barmby, que já forçava uma saída desde a chegada de tantos estrangeiros, conseguiu que o Everton fizesse uma proposta recorde e o Middlesbrough praticamente foi obrigado a liberar ele. No entanto, entre isso desestabilizar a equipe, o foco excessivo nas Copas e um vírus que levou metade do elenco ao hospital, não só eles engataram uma sequência de apenas 2 vitórias em 20 jogos, como a situação ficou tão crítica que, em certo momento, com só 12 jogadores do time principal em condições, depois de tentarem sem sucesso uma resposta da federação sobre adiar a próxima partida, já que muitos dirigentes estavam inacessíveis ou simplesmente de férias, quando finalmente deram uma resposta, do nada, mesmo com o jogo já adiado, ainda chamaram o Middlesbrough de time de várzea e tiraram 3 pontos dos caras como punição. Mesmo assim, apesar de toda a revolta na mídia, o Middlesbrough achava que isso não ia impactar tanto a temporada, então seguiu em frente. E de fato, com Juninho somando 8 participações em gols em 6 jogos, o time ficou invicto por um período. Mas no fim, aquilo que eles mais queriam acabou virando o próprio problema. Com Juninho e Ravanelli voando nas Copas, pouco importava se tinham a defesa mais vazada do país, pois eles passaram por times como Liverpool e Newcastle e chegaram à final da Copa da Liga. E aí colocaram todo o foco nessa decisão só para empatar e serem levados para um jogo de desempate, se distraindo ainda mais da liga e no fim, perdendo de qualquer forma. Mas mesmo assim, não se aguentaram e cometeram o mesmo erro de novo. Foram com tudo pra cima da FA Cup, já que já estavam nas semifinais, vendo Juninho fazer 2 assistências, sendo forçados a mais um replay. O que significava que, mesmo garantindo a chance de disputar a segunda final da temporada, a primeira final de FA Cup da história do clube também significava que eles chegaram aos 3 últimos jogos da liga na zona de rebaixamento e completamente desgastados, depois de jogar 15 partidas em apenas 2 meses.
E aí, bem, por mais que o Juninho tenha dado esperança a todo mundo, marcando e criando outro gol para garantir um empate contra o United, com o Ferguson chamando ele de o melhor da liga, nesse mesmo jogo, o Ravanelli saiu lesionado, deixando ele sozinho para os 2 jogos restantes, o adiado contra o Blackburn e a última rodada do campeonato. O Juninho tentou de tudo, mas entre defesas milagrosas dos goleiros e decisões de arbitragem bem questionáveis, mesmo marcando o gol de empate a 11 minutos do fim daquele último jogo, chegando a 31 participações em gols na temporada, só a vitória salvaria o time. Se a federação simplesmente tivesse dado os 3 pontos para o Blackburn e se recusado a remarcar o jogo, eles teriam escapado. Então, se a decisão já tinha sido criticada antes, agora parecia ainda mais pesada. O Middlesbrough acabou sendo rebaixado mesmo tendo o melhor ataque da liga fora do top 7. E embora o Juninho tenha superado nomes como Shearer, Bergkamp e Cantona para ganhar o prêmio de melhor jogador da temporada, tudo terminou com ele chorando em campo, não só pelo rebaixamento, mas porque sabia que, com a Copa do Mundo no verão seguinte, seria praticamente obrigado pela seleção brasileira a deixar o clube pelo qual tinha se apaixonado. E como um último golpe, 6 dias depois eles ainda perderam a final da Copa da Inglaterra, com o Brian Robson admitindo anos depois que as Copas acabaram sendo o que rebaixou o time. No verão, o Sir Alex chegou com uma proposta e o Tottenham também entrou na briga. O Liverpool foi tão longe que começou a ligar para o pai dele, pressionando ele na esperança de convencer o filho, mas o Juninho não se via jogando por outro clube da Premier League, então acabou indo pro Atlético. E mesmo assim, ele acabaria admitindo que sair do Middlesbrough foi o maior arrependimento da carreira, porque apesar de 6 meses incríveis formando com o Christian Vieri, talvez a melhor dupla da La Liga, depois ele foi para a Copa das Confederações, deu uma assistência na semifinal e outra na final para conquistar seu primeiro título com o Brasil, aparentemente garantindo vaga na Copa de 98 sem qualquer dúvida. Mas quando voltou, viu o Michel Salgado quebrar o tornozelo dele 1 mês depois. E isso fez com que, no verão, por mais que o Juninho insistisse que estava totalmente recuperado, o Mário Zagallo se recusasse a convocar ele. E com razão. Na verdade, levaria 2 anos até voltar à melhor forma. Na segunda temporada no Atlético, o Arrigo Sacchi acabou usando ele como bode expiatório antes de ser demitido. E na terceira, o Ranieri emprestou ele de volta ao Middlesbrough, já de volta à Premier League, só pro Atlético acabar sendo rebaixado na ausência dele. Mesmo assim, sendo justo, o Juninho já não parecia o mesmo de antes. Mas aí, sem conseguir pagar o salário dele na segunda divisão, o Atlético foi obrigado a emprestar ele de novo. E foi nesse momento que meio que aconteceu um milagre. Depois de adicionar o Romário a um dos maiores elencos da sua história na tentativa de vencer o primeiro Mundial de Clubes, o Vasco acabou sendo humilhado na final pelo Corinthians, além de perder mais 2 finais em apenas 5 meses. Então apostaram alto no Juninho, com a mídia tratando ele como o Salvador, e a aposta valeu muito a pena. Junto com o outro Juninho, ele deu suporte ao Romário para que, aos 35 anos, tivesse sua melhor temporada de artilharia, com 73 gols no ano, enquanto o Juninho aparecia nos momentos decisivos para marcar. Só na Copa Mercosul fez o gol único nas quartas e depois 2 contra o River nas semis, um de voleio e outro um gol solo inacreditável, simplesmente constrangedor. E claro, de forma icônica, na final, depois de ir para o intervalo do segundo jogo perdendo por 3 gols, 4 no agregado, ele sofreu o pênalti do primeiro, depois outro para o segundo, marcou o terceiro de meia volta a 5 minutos do fim e ainda viu o Romário fazer o gol da vitória nos acréscimos, levando o título. E como se não bastasse, no Campeonato Brasileiro, depois de já ter marcado 2 vezes nas oitavas, marcou e deu assistência nas quartas e ainda serviu mais uma nas semifinais. E no fim, ainda fechou a temporada com mais 2 assistências na final para conquistar também esse título. Em apenas 4 meses, saiu de fora do auge para receber a bola de prata como um dos melhores jogadores do Brasil e entrar na seleção do Campeonato Sul-Americano, repetindo tudo no ano seguinte e, em certo momento, distribuindo 3 gols e 3 assistências numa goleada por 7-0 sobre o Botafogo, considerada a melhor atuação da carreira dele. Isso significava que, em 2002, sua participação na Copa do Mundo seguinte estava garantida, tanto que, mesmo sendo forçado a sair do Vasco 6 meses antes por salários atrasados e indo para um Flamengo em crise, ainda marcou 14 gols em meia temporada, antes de ver o capitão da seleção, o Emerson, se lesionar um dia antes da estreia da Copa do Mundo.
Isso levou o Scolari a pedir que ele assumisse o lugar do Emerson no meio-campo, praticamente em cima da hora, e canalizando um verdadeiro Ji-sung Park, passou a entregar atuações incansáveis jogo após jogo, enquanto o Brasil, visto como o pior em décadas, chegava à final e acabava conquistando o título. Depois disso, o Juninho voltou a ser bombardeado com propostas. Podia ir para praticamente qualquer lugar, mas, já com 30 anos e campeão do mundo, só queria uma coisa: um final feliz no Middlesbrough. Recusou tudo e voltou, mas antes mesmo de fazer a sua terceira estreia pelo clube, rompeu o ligamento cruzado anterior. Pois é, o timing nunca esteve muito a favor dele e quando voltou, parecia que ia ser mandado embora de novo, mas dessa vez insistiu em ficar para uma segunda temporada, e ainda bem que ficou. Veja, assim que ele recuperou o ritmo, liderou o time em uma sequência de 8 jogos invictos, passando pelo Tottenham nas quartas da Copa da Liga e depois enfrentando os invencíveis do Arsenal nas semifinais, marcando o gol do primeiro jogo e participando da jogada que forçou a expulsão do Martin Keown. Isso garantiu a vaga na final contra todas as probabilidades, onde depois de um aquecimento com 2 gols contra o United na semana anterior, eles enfrentaram o Bolton do JJ Okocha e mostraram quem eram os verdadeiros galácticos de baixo orçamento. E, já vencendo por 2-1 nos minutos finais, o Juninho pegou a bola quase do meio-campo, encobriu o próprio Okocha e avançou até a área, só para acabar desarmado por Nigotti. Acho que seria um final perfeito demais. De qualquer forma, Juninho foi novamente o artilheiro do clube, enquanto o Middlesbrough conquistava seu primeiro e único grande troféu. O sonho tinha se tornado realidade, e nas palavras dele, foi tão bom quanto ganhar a Copa do Mundo. Mas, depois disso, mesmo sendo eleito pelos fãs o maior da história do Middlesbrough, o Steve McClaren decidiu que não tinha espaço para ele e negou a chance de jogar a Copa da UEFA. E ainda assim, mesmo após uma passagem frustrante pelo Celtic, ele não parou, foi para o Palmeiras e conquistou mais uma bola de prata. Ainda flertou com um quarto retorno ao Middlesbrough sempre que podia. Jogou uma temporada na Austrália e depois voltou ao Ituano como diretor. Mas ao ver o time perto do rebaixamento, perdeu a cabeça, se inscreveu como jogador, viu a equipe sair perdendo por 2-0 no último jogo, precisando vencer, e marcou ele mesmo para iniciar a virada por 3-2, o que os salvou. E então finalmente pendurou as chuteiras, mas não antes de realizar o seu desejo e fazer um último jogo pelo Middlesbrough. E se ainda restava alguma dúvida de que ele tinha o toque de ouro, sob o comando dele, o Ituano conseguiu bater o Santos e conquistar 4 anos depois o primeiro campeonato paulista da sua história. Pois é,